Amém. Será todos com a paz do Senhor? Louvado seja Deus. Estou muito feliz de estar aqui na casa do Senhor, de estar retornando aqui, né? Nós estamos no terceiro culto e eu sinto o privilégio de estar aqui no púlpito, trazendo a palavra do Senhor mais uma vez nesta casa. Uma alegria imensa. Quero agradecer ao pastor Vitorino pela oportunidade de expressar, de falar daquilo que Deus tem tratado conosco. Eu vou tentar ser o mais breve possível e ser o mais objetivo possível. No texto em que vamos ler é de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O texto diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. E ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Louvado seja o nome do Senhor. Um texto bastante conhecido, em que temos muitas ministrações para aprender em cima desse texto. Muita coisa há de ser falado sobre o que está escrito nesta palavra, mas aquilo que Deus colocou no meu coração falou bem forte. Eu creio que com essa palavra você que está aqui na casa do Senhor será abençoado. Você que está nos assistindo aí no YouTube também será abençoado por essa palavra. Bom, esta palavra, este texto, é Jesus fazendo uma comparação entre 2 tipos de pessoas. Se você for reparar, desde o capítulo 24, o Senhor ele já está fazendo uma comparação entre 2 povos diferentes. Uns que eram maus e outros que eram bons, caracterizando os santos e os ímpios. Neste texto que nós lemos, você vai entender que Deus ele está fazendo separação de um povo só, que são as 10 virgens, mas por serem um povo só, entre este povo existem diferenças. No mesmo capítulo 25, a partir do verso 14, você vai ver que Deus está falando sobre a parábola dos talentos. E você vai entender que aqueles homens serviam ao mesmo Senhor. Você vai ver que eles recebem o mesmo tipo de talento, diferenciado na sua quantidade. Mas uns trabalham de uma forma com aqueles talentos e outros trabalham de outra forma com o mesmo tipo de talento. Uns estão trabalhando com o talento e outros estão pensando que estão trabalhando com o talento. Mas enfim, sobre esses 3 textos que eu falei, eu quero me ater onde nós lemos, que é em Mateus 25 até o versículo 13. Mas antes de nós entrarmos aqui, de acordo com a nossa introdução, eu quero passar para você, eu quero caracterizar para você neste texto os personagens. Eu quero trazer para você aqui as 10 virgens, que eu quero caracterizar como se fosse o povo de Deus, o povo chamado de Deus. Aqui os cristãos, eu quero fazer essa comparação
com as virgens. A lamparina, eu quero trazer a lamparina como se fosse o nosso ministério aqui nessa terra. Não aquele santo de Deus entregue pelo céu para nós, o nosso ministério não. Mas aquilo que nós precisamos ter, aquilo que nós precisamos exercer para poder entrar na festa. É esse tipo de ministério que eu estou falando, é esse tipo de ação que eu estou falando. E o noivo, que eu quero trazer nessa palavra, o noivo, a representação do Espírito Santo de Deus para a nossa vida. O noivo, o Espírito Santo de Deus. E como hoje é um culto da palavra, é uma palavra didática, eu quero aqui fazer perguntas ao texto para que a gente possa dar uma continuidade a esta mensagem. Então a pergunta é: por que as 5 loucas não entraram na festa? Aí eu posso tentar trazer uma resposta e dizer: porque elas chegaram atrasadas. Ou eu posso dizer também que não tinham azeite na botija, na lamparina. Sim, eu posso dizer que são essas as respostas, mas eu também vou dizer que não é uma resposta completa, porque esse texto, ele é típico de um casamento judaico. Como funciona o casamento judaico? O casamento judaico funciona em que o noivo, ele sai da sua casa tarde da noite para ir até a casa da noiva comemorar as suas bodas, o seu casamento. E quando ele está no caminho, dentro da casa da noiva, lá está a noiva com a sua família, os seus parentes, e também lá estão as damas. Quem seriam essas damas? As virgens estão lá junto com a noiva. E quando se é anunciado que o noivo está chegando, essas damas saem ao encontro do noivo com as suas lamparinas acesas, para que quando elas chegam perto do noivo, elas pegam o noivo e iluminam o caminho do noivo até chegar à casa da noiva, e elas entram junto com o noivo para comemorar dentro da casa da noiva. Então, baseado nesse costume, eu quero ler para você 2 Tessalonicenses 2,13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Mas com o que tem a ver esse versículo com o que nós estamos falando aqui? Esse versículo, ele fala de uma coisa muito difícil de ser comentada em palavra, em pregação, que é a predestinação. Eu já tomei um sufoco de professor em falar de predestinação aqui mesmo nessa igreja, com a escola de pregadores. Olha, toma cuidado quando você falar de predestinação. Mas o que eu estou trazendo, essa palavra em resposta à pergunta que eu fiz ao texto, é: a predestinação, ela está ligada ao povo escolhido de Deus, à igreja, não ao particular da pessoa. Não existe ninguém predestinado à salvação, mas existe um povo eleito, existe uma igreja eleita, que essa sim, escolhida do Senhor, está predestinada à salvação. Haverá salvação ao povo. Mas deixa eu te falar uma coisa: como é esse povo? O povo que anda com Deus, o povo que anda na presença do Espírito Santo, o povo que anda com Jesus. E a resposta para essa pergunta do texto que nós estamos falando é a seguinte: elas não entraram dentro da festa porque elas não andaram com o Espírito Santo de Deus. Elas não entraram na festa porque elas não andaram com o noivo na sua caminhada. Elas não entraram na festa porque não tiveram a companhia do Espírito Santo de Deus. Você quer entrar nessa festa de casamento? Então tenha na sua caminhada a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Oh, aleluia! Se não andar com o Espírito Santo, não tem passaporte, não tem entrada. Se não for por Jesus, não tem passaporte, não tem porta e não tem entrada. Nós precisamos conhecer o Espírito e se fazer ser conhecido. Como o Espírito Santo vai te conhecer? Se você estiver exercendo, se você estiver com a lamparina na mão acesa, aí Ele vai te conhecer, aleluia. Ele só vai recolher um povo, uma igreja, aleluia, que estiver acesa. Se Ele reconhece aí, não está acesa, eu não conheço. Está aceso, esse é meu povo, essa é a minha igreja,
é esse que vai receber a salvação, é isso. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.